Essa é a parte 2 das figuras de linguagem. Eu vou abordar algumas que são mais raras ou mais incomuns de aparecer. Essa não é tanto, né, mais comum. Paradoxo. Paradoxo é o seguinte: eu misturo duas coisas numa só. O objeto ou o ser, ele é uma coisa e outra ao mesmo tempo. O tempo passa devagar rapidamente. Verdade. Se você olha para uma nuvem, ela está aqui, ó. Você vira a cara, ela está bem devagarzinha. Se você olha, ela está bem devagarzinha. Você vira a cara, a hora ela está lá. Ou seja, ela passa devagar rapidamente. O tempo é a mesma coisa. Você fica olhando o relógio, aquilo não anda. Você vira a cara, a hora que você volta já são 15 minutos passados. Duas ideias contrárias, mas que estão grudadas, tá? A coisa é as duas ao mesmo tempo. Pobre menina rica, tá? Pobre e rico. Ela é as duas ao mesmo tempo. Aí você fala, mas qual que é a diferença para antítese? A antítese não mistura as duas, tá? Eu vi o céu e vi a terra. Eu separei as duas. Isso é antítese. Eu não estou misturando. Aquele lugar era o céu na terra. Paradoxo. Porque eu misturei os dois, tá? Então, se eu misturar os dois, se o objeto ou coisa, o ser, for de alguma maneira as duas coisas, é paradoxo. Se ela apresentar as duas coisas de maneira diferente, é antítese, tá? É mais ou menos isso. A silepse é uma das figuras de linguagem, talvez uma das mais difíceis que tem, tá? Porque talvez não seja tão fácil identificá-la. Mas se você ficar esperto, não fica tão complicado assim. A silepse acontece quando há uma discrepância, uma divergência entre duas ideias. Ou de número, ou de gênero, ou de pessoa. Rio Claro não é masculino? É rica. Eu sei que é a cidade de Rio Claro, mas do jeito que é montada a frase, fica uma divergência, tá vendo? Fica uma diferença aqui, ó. Rio Claro, masculino, rica, feminino. Silepse, tá? Silepse de gênero. São Paulo é cheia de prédios. São Paulo, masculino, cheia, feminino, tá? Silepse de gênero. Os Maias é o nome de um livro, tá vendo? Os Maias, plural, é singular. Então eu tenho aqui um exemplo de silepse de número, singular plural. Os Maias é o nome de um livro. E aqui uma frase que, por mais estranha que pareça, ela é possível em português. Os brasileiros somos assim mesmo. Os brasileiros, eles, terceira pessoa do plural, somos primeira pessoa do plural, nós. Os brasileiros somos assim mesmo. Uma silepse de pessoa, tá? Essa até acaba sendo mais fácil de identificar. Por quê? Porque a frase fica muito evidente assim, né? Para você logo de cara perceber que é silepse. As outras duas são mais difíceis, por quê? Porque são coisas que vocês falam, a gente fala, né? Vocês, nós falamos corriqueiramente. Então às vezes é mais complicado de entender, tá? de perceber que é uma silepse. É só ficar atento, não é tão difícil assim. A perífrase é uma figura de linguagem que faz a seguinte brincadeira. Ela troca o nome de alguém pelo atributo desse mesmo alguém, tá? Essa pessoa ou essa coisa é conhecida por um apelido, por um cognome, tá? Uma fama. E ao invés de você falar o nome da pessoa, ou do lugar, ou da coisa, você fala o apelido, você fala essa qualidade da pessoa. Por exemplo, o rei do Baião morreu velho. O rei do Baião era Luiz Gonzaga, tá? Então ao invés de falar Luiz Gonzaga, eu falo o rei do Baião, tá? O velho Chico transbordou. O velho Chico é o rio São Francisco, lá no norte, no nordeste, desculpe. Então, ao invés de falar o rio São Francisco, eu falo o velho Chico.
Claro que se você não conhece muito de cultura popular, vai ficar meio difícil identificar. Por exemplo, saber que o rei do Baião é Luiz Gonzaga. Se você não conhece palhufas do Luiz Gonzaga, vai ficar difícil, tá? Mas em geral até dá para perceber em alguns momentos, tá? Por exemplo, o rei do futebol, né? Pelé, a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, tá? Como é que é São Paulo? A cidade da garoa, né? São Paulo. Você tem algumas que são mais famosas, mais cristalizadas. Perífrase é isso, você troca o nome da pessoa, ou do lugar, ou do objeto, por esse cognome, esse apelido que a fama trouxe. A paranomásia é uma das minhas favoritas, tá? É uma brincadeira de palavras parecidas, parônimas, tá? Palavras que parecem. Eu brinco com essa semelhança entre as duas palavras, tá? Por exemplo, tráfego e tráfico. O tráfego lento atrapalhou o tráfico. Então eu brinco com as palavras parecidas. Paranomásia, tá? O passarinho pousou e posou para foto. Pousou, posou. Então eu faço esse trocadilho, esse jogo de ideias. Não é tão difícil de perceber, porque você vai ver que tem duas palavras parecidas, que quem escreveu tem essa intenção de brincar com as palavras, tá? Paranomásia, geralmente ela é muito legal, porque ela vem de uma criatividade, né? A pessoa pega duas palavras e cria uma frase bem criativa com elas.